essa jornada? Bom, Caio Alves, 34 anos, casado, pai do Luca. Pai do Luca? É. Luca Alves. Luca Alves. Nome de jogador, hein? Jogador, cara. Vai ver. Vai jogar no Santos, fé em Deus. Vai ver. Bom, sou nascido natural ali do Guarujá, basicamente a vida toda no Guarujá, né? E quando mais ou menos 2017, 18, eu e minha esposa a gente pensou em mudar, né? Ir para uma cidade diferente. Tá. As nossas amizades elas eram rodeadas ali por pessoas do Guarujá e aí a gente acabou decidindo ir para Santos. Por isso que tem aí essa mudança para Santos em 2018, mas basicamente aí minha vida toda, infância, foi sempre lá no Guarujá. Que lugar do Guarujá? Eu comecei morando lá no Guarujá, no Morrinhos. Tá. Era um bairro um pouco mais distante, afastado, né? Seria periférico? Periférico, sim. E graças a Deus lá eu fiz muitos amigos e uma coisa que meu pai sempre falava, ele falava assim, você tem que estudar, né? E sempre estudei, nunca fui também o melhor aluno, mas eu sempre entendia que a escola era algo que eu tinha que executar muito bem para, de repente, no futuro ter um futuro um pouco mais promissor, né? Até por crescer numa periferia e ver que o ambiente era totalmente diferente de um ambiente que eu nunca ainda havia conhecido. Hoje eu consigo ter essa ideia e essa visão do que eu tive de ambiente e do que realmente hoje meu filho tem de ambiente, né? Então, eu não entendia muito o porquê. Por que em outro lugar vai ser diferente, né? A gente vivia ali na comunidade e trabalhava. E a gente entendia que o trabalho era uma questão de... era uma necessidade que a gente tinha que sempre trabalhar para dar conta das nossas necessidades diárias. Tá. E nesse período eu comecei a trabalhar, quando eu era até adolescente, eu sou... você vai ver que hoje que eu faço bastante coisa. Mas eu sou atleta profissional de BMX. Tá. Hoje, graças a Deus, o BMX está aí nas Olimpíadas. É um marco pra gente que é do esporte, né? A minha modalidade ainda não está, mas acredito que na próxima estará. Mas eu sou atleta profissional há 21 anos de BMX. E nesse período eu andava lá no Morrinhos, onde eu cresci. E qual período? Foi 2003, quando eu comecei a andar. 2003, para quem não sabe, BMX... Fala pro pessoal, para quem não sabe o que é a BMX. Bom, Você conhece a BMX, Camila? Nem sabe. Nome não. A BMX, na realidade, antigamente se falava muito do BMX Cross, né? Falava assim, anda de croizinha. Isso. Que eram as bicicletas pequenas que as pessoas faziam manobras. E aí tinha uma característica de BMX Freestyle, que você pegava a bicicleta e fazia qualquer manobra, e isso era ser freestyle, né? Você fazer uma manobra na rampa, pulando, ou de solo. Depois o BMX ele foi criando ali modalidades. Então hoje existem mais modalidades e cada uma tem ali basicamente uma efetividade ali do que você treina, né? Então eu treino para competir essa modalidade. Então eu comecei andando de BMX em 2003 e lá para 2005 foi quando eu me dediquei ao flat, que a gente chama de flatland, que basicamente é o freestyle. Eu só faço manobra de solo. Tá? Então em 2003 comecei a andar, eu andava lá no Morrinhos, e aí lá em 2005 mais ou menos eu comecei a andar de flat. Nesse mesmo período de 2005 eu comecei a trabalhar numa bicicletaria. Eu mando aí um abraço pro meus amigos aí, Alemão, Marquinhos, Davidson. Lá no Guarujá? Que trabalharam comigo aí logo no começo, foi o meu primeiro emprego, né? Tá. E quando eu comecei a trabalhar lá, não trabalhei porque eu precisava, mas eu queria comprar peças para minha bike. Então eu comecei trabalhando lá para ganhar um dinheirinho e arrumar a minha bicicleta. E como eu já andava de bicicleta, eu aproveitava, levava a minha bicicleta para lá e arrumava a minha bicicleta lá. Então era um ambiente onde eu ganhava para arrumar a minha bicicleta e também acabava arrumando lá de graça, né? Porque não tinha custo. E estava envolvido e entendendo. Estava envolvido no meio, sim. Mas eu até coloquei esse ponto porque esse meu chefe, né, a gente chamava de patrão na época, que é o Luiz, o alemão, ele foi uma das peças fundamentais nessa questão do meu crescimento, porque ele sempre falava pra mim, estuda. Aí eu ia pra casa e meu pai estuda. Caramba, o cara tá falando a mesma coisa que meu pai fala. Então ele sempre falava, estuda.
Ele falou, olha, eu tenho tudo isso hoje, oficina, tenho uma loja de moto, mas eu trabalho pra caramba. E quando eu comecei eu não tinha nada. O cara que tem o ensino fundamental, né, basicamente, ele sempre falava pra mim, estuda. Eu não estudei, mas estuda. E ele sempre falava isso pra mim. Enfim, pra resumir um pouco mais, né? Depois, lá do Morrinhos, fui morar no Santo Antônio, aí depois fui morar em Vicente Carvalho. Mas dentro dessa construção, o meu pai ele sempre trabalhou, desde que eu conheço, meu pai sempre trabalhou no banco. Então, meu pai entrou no banco não foi por uma questão de que ele estudou para entrar no banco. É que na época era um pouco mais acessível você entrar no banco, tinha umas indicações, trabalhava na época na compensação, compensando cheque, lá, no passado, sei lá, de repente em 90 isso. Então, ele começou trabalhando na compensação e depois foi para alguns bancos. Trabalhou no Mercantil, de Santos, São Paulo, BCN e Bradesco. Tá. Dentro disso, falei, vou trabalhar no banco. Por quê? Meu pai trabalha, é mais fácil. E se eu estudar, eu vou estudar alguma coisa que seja relacionada ao banco, né? Beleza. E aí eu comecei a estudar. Falei, vou estudar para entrar no banco. Por quê? E aí depois lá na frente a gente vai entender um pouco mais. Porque quando eu volto lá, na época que eu era menor, né, criança, adolescente, eu não tinha nenhuma outra referência. Qual era a referência que eu tinha? Meu pai e basicamente o alemão. E os meus amigos, mas os meus amigos não tinham uma referência de trabalho para eu falar assim, caramba, eu quero fazer isso. Então eu tinha a referência do alemão, que trabalhava na bicicletaria 24 horas por dia, basicamente. E eu tinha a referência do meu pai, que trabalhava no banco. Quando eu ia lá na bicicletaria, o alemão falava, estuda. Isso daqui não é para você. Você precisa estudar porque aqui cansa. Aqui você vai ver que não vai crescer. Tem é limitado, né? Então, chega um determinado platô e para. Sim. No máximo vai ser um dono de bicicletaria. Sim. E trabalhar é um trabalho. Isso aí. Então, quando meu pai falava estudar, eu falava assim, pô, eu não quero trabalhar a vida toda na bicicletaria. Então eu vou ter que estudar. Realmente, estudei. E aí, quando eu, lá em 2010, eu fazia faculdade de administração, aí entrei no banco, entrei no Bradesco. Fazia faculdade onde? Fazia na Unimonte. Fazia em Santos. Fazia em Santos. 2010. Qual ali, da Rangel ali? Da Rangel, na Vitório Lanza. Fez lá? Fez Fiz, administração lá à noite? Fiz. Eu também estudava lá também, nessa época aí. Fazia direito lá. Tinha 18 anos na época. Aí daí saía sexta-feira, tinha ali Tinha o Padre Daniel. Tinha o Caracu ali, né? Caracu, Seara. Da Seara na esquina de lá. Daí do lado de cá tinha aquele prédio que o pessoal fazia o curso da Proordem ali. Sim. E aí, comecei a estudar. E aí, eu falo que eu não fui sábio ao ponto de levar o estudo tão a sério. Porque quando eu comecei a estudar, eu já entrei no banco. Porque para entrar no Bradesco, na época, lá com meu pai, só tinha que estar na faculdade. Eu não precisava, de repente, estudar 4 anos, ser um bom estudante e entrar no banco. Tá entre os melhores. Eu só precisava o quê? Tá inserido dentro do contexto de administração. Então, quando eu entrei no banco, eu deixei a faculdade de lado. Então, peguei DP pra caramba, faltava pra caramba. E aí eu parei de estudar, mas continuei no banco. Beleza. E eu sabia que eu tinha que estudar, por quê? Porque ia ter uma hora que fala, pô, Caio, e a faculdade? Então, em 2010 eu entro no banco, eu entro como escriturário, ficava lá no caixa eletrônico, ajudando, tal. E meu pai sempre me cobrando, cara, você tem que voltar a estudar, cara. Tá faltando isso, aquilo. E era 18, 19, 20 anos, tava nem aí. Enfim, trabalhei basicamente aí durante muito tempo no banco, mas nesse período de 2009, 2010, isso mesmo. 2009, 2010 foi quando eu meio que parei de estudar, depois eu voltei a estudar uns 6 meses depois lá no Guarujá, na faculdade de Dom Domênico, ali no centro do Guarujá, que hoje se chama Unidom. Tá. E nesse período que eu comecei a estudar lá, foi quando eu conheci minha esposa, que na época se tornou minha namorada, e aí a gente está junto aí desde essa época, desde 2011.
Tá. Mas só voltando lá pro alemão, e aí voltando para essa ideia, o alemão, o cara que foi o meu primeiro patrão, ele foi meu padrinho de casamento também. Então eu tenho uma referência muito grande ainda com ele, um apreço por conta dessa construção. Não só por conta de me falar coisas que eu levaria para a vida, mas porque em um momento que eu precisava trabalhar, ele me deu oportunidade, né? Então eu ainda tenho um laço aí de carinho e bastante apreço pela família toda deles, né? Na realidade, eles eram tudo família, eu era o cara que não era da família. Então eu não tinha nenhum privilégio lá, eu apanhava, tinha que colocar a mão na graxa. Mas beleza, 2011, comecei a namorar, voltei a estudar, levei um pouquinho mais a faculdade a sério, até porque minha namorada estava na faculdade, então eu estava na faculdade todo dia, né? Mas enfim, estudei, me formei na faculdade. Mas quando foi de 2010, aí eu trabalhei em 2011, 12, 13. Quando foi 2014, que eu estava muito próximo de casar, eu já estava muito cansado do banco. Aí vem aquela... Isso com 3, 4 anos de banco. Tinha uns 4, 5 anos, basicamente. Cansaço mental. Cansaço do que eu fazia, não... parecia que eu não tinha propósito. Sem perspectiva. Parecia que eu tinha que mudar toda hora de setor para eu encontrar motivação. Então se eu ficasse 3 anos na mesma cadeira, eu já me sentia cansado. Eu me desanimava muito fácil. E aí na época, tinha acabado de casar. Eu tinha um chefe, gente boa pra caramba, seu Celestino. Ele era até aqui de Praia Grande. Aí ele falou assim pra mim: filho, eu posso te fazer um pedido? Eu falei: pode. Na época eu trabalhava como assistente e pagava fogo na agência. Trabalhava numa agência no centro do Guarujá, era correria total lá. Ele falou assim: posso te pedir um favor? Eu quero que você seja sincero. Tá bom. Ele assim: você quer ficar no banco quanto tempo? Eu falei pra ele: se eu puder sair hoje, eu saio. Aí ele falou assim: por que você não sai? Eu falei: porque eu não tenho dinheiro. Ele falou: porque eu quero te promover. Eu falei: se eu me promover, vai ser bom, financeiramente. Mas não posso falar pro senhor que o senhor pode contar com isso, que eu vou ficar no banco para sempre. Aí ele: não, mas eu preciso da tua palavra, tu vai ficar... Eu falei: fico 1 ano. E aí foi basicamente 1 ano que eu trabalhei, basicamente muito bem. Por que isso? Na época, eu nem gosto de ficar falando muito, porque eu ainda tenho amigos trabalhando nos bancos, né, que eu trabalhei. Mas era muito engessado, você trabalhava para depois você receber pelo cargo. Então, eu trabalhava muito e eu ficava cansado com isso e não concordava. Eu falava: por que eu vou trabalhar como gerente, mas sou assistente ainda? Então, eu tinha que trabalhar basicamente 1 ano para depois ser promovido. Então, foram esses cansaços, principalmente da parte financeira. Você fala assim: eu tenho uma responsabilidade hoje muito grande, mas por outro lado não tenho ali a parte financeira que faça sentido. Responsabilidade não, você tinha empregabilidade, você tinha que empregar o seu tempo naquela função. Sim. Se desse algum pior, a responsabilidade mas você tinha que provar a proficiência, né? Sim. Mas toda hora eu tinha que provar que era bom. E aí, enfim, fui promovido e ainda não tinha sido promovido financeiramente, fui promovido só no fio do bigode e trabalhei pra caramba. Mas já estava muito cansado, né, do banco. E é bom eu falar dessa questão do banco, porque parece que eu ter saído do banco recentemente foi algo que agora que aconteceu. Mas já era algo que já acontecia há muito tempo, há mais de 10 anos, né? Enfim, minha referência então era banco, porque meu pai trabalhou no banco 40 anos no total, minha irmã trabalhou 10 e eu trabalhei 14. Então, nesse período de 2014, 2015, a referência a banco era muito grande. Eu não tinha uma outra referência de trabalho, porque eu não tive na infância, na adolescência, e também não tinha quando eu estava exercendo minhas funções. Enfim, depois disso eu trabalhei no banco durante muito tempo. 2014 foi quando eu casei e tal. Em 2018 mudei para Santos. Quando foi em 2019, eu era gerente de empresas no Bradesco ainda. Então, eu saí de assistente, virei gerente de PAB. Foi na época que eu trabalhei na Associação dos Caminhoneiros lá no Guarujá e na Dalquímica. Aí depois eu virei gerente de pessoa física e gerente PJ, que é gerente de empresas.
Quando foi em 2019, e aí, só para também deixar muito claro, eu e minha esposa, a gente sempre se planejou muito bem. Então a gente, quando começou a namorar, eu falei pra ela, ó, eu só quero ter um relacionamento se for pra casar. Ela falou, é idiota, né? A gente tá junto uma semana e já tá falando em casamento. Eu falei, não quero perder tempo. Eu quero entrar em um relacionamento se de fato fizer sentido. Então, a gente começou a namorar com uma semana, e aí com um ano a gente noivou e 3 anos a gente já estava casando, né? 2011 a gente começou a namorar, 2014 a gente casou. Então a gente já planejou desde quando a gente começou a namorar. E aí a gente casou com basicamente 3 anos. Quando a gente casou, a gente falou assim, vamos ter filho daqui no máximo 5 anos, que a gente vai ter uma idade mais ou menos de 30, e a gente tem o interesse de morar em um outro lugar, não morar aqui em Vicente Carvalho. A gente não sabia se ia morar ainda no Guarujá ou em Santos, mas a gente tinha a ideia de que a gente mudaria em 5 anos. E a gente mudou, foi morar em Santos. Então, quando foi em 2019, já era o período para a gente pensar em filho. E aí, ela engravidou. Aí foi um momento muito especial, eu sempre sonhei em ser pai, né? Então, eu estava muito feliz. Em 2019, basicamente, acho que em agosto, que ela falou para mim que estava grávida. Então, 2019 eu estava grávida. E aí, quando foi no final de 2019, eu fui mandado embora do Bradesco. Final de 2019? Por quê? Mas por conta de uma... Lá no Bradesco, a gente tem alguns produtos que a gente tem que vender, e um deles é a capitalização, né? Título de capitalização. E na época eu tinha feito para uma cliente, ela já tinha, aí eu fiz um resgate e ia fazer de novo o mesmo produto para ela. E aí eu fiz esse produto para ela e eu peguei a assinatura num canhoto, né? Peguei nesse canhoto e aí depois eu grampeei na proposta, alguma coisa do tipo assim. Enfim, a neta dela entrou depois na conta, falou que a avó tinha um monte de produto que não fazia sentido para ela, não só esse que eu tinha feito, mas de 10 anos atrás, e aí ela fez uma reclamação. Essa reclamação basicamente veio só em mim, porque as pessoas que já tinham feito os produtos lá no passado já não estavam mais no banco, mas eu era o cara que estava na cadeira. Para você ter uma resposta sim. Que cabeça de alguém. Sim. Precisa arrumar um Judas, né? Mas na realidade eu falo que esse acontecimento tinha que acontecer. Porque quando aconteceu, eu tive várias propostas de mentir e falar, como um monte de gente faz? Fala que extraviou, sabe? Esse tipo de... E eu falei, não, eu lembro do que aconteceu. Então eu vou assim até o final. E assim eu fui até o final. O inspetor me ligou na época, várias pessoas, e eu fui muito firme na palavra. Eu falei, não, eu fiz desse jeito, fui na casa dela. Pô, mas não podia, Caio, tu pegar um canhoto e tal, tinha que ser a proposta. Porque quando ela fez a reclamação do Banco Central, o Banco Central fala assim, exige a proposta número tal, tal, tal. E a proposta número tal não tinha assinatura, tinha só no canhoto. Enfim, demorou 6 meses, mas eu fui mandado embora. Mas eu levei isso comigo. Eu falei, não, eu vou ser honesto, eu preciso ser honesto. Agora eu vou me tornar pai, como é que eu vou ficar levando uma vida de mentira, né? Ficar mentindo e eu sendo... Como é que eu vou ter a coragem de falar pro meu filho que a mentira é errada? E até por ser cristão também, de você... parece que são coisas pequenas, né? Não, mentirinha, não vai causar mal a ninguém. Mas da mentira, você acaba fazendo várias outras mentiras que Sim. vai ter uma hora que perde a proporção. Então, nesse momento eu decidi, de fato, falar o que tinha acontecido e, por conta disso, acabei sendo desligado. Quando eu fui mandado embora do Bradesco, antes disso eu sempre falava que eu era muito bom. Eu nunca fui uma pessoa desumilde. Eu sempre fui, muito, no meu ponto de vista, muito humilde, muito gente boa, sorridente e tal. Mas eu tinha pra mim que eu era bom. Eu sempre falava pros outros, sou bom, mas não fico meio desempregado. Então eu batia no peito, né? Não por uma questão de eu ser melhor do que o outro, mas porque eu trabalhava. Eu nunca fui mole no trabalho, sempre trabalhei. Tá, mas o mercado será que chegava? Cara, eu acredito que sim, mas Deus, ele fala pra gente o que ele precisa falar. O mercado não é nada perto de Deus. E aí, quando foi no final de 2019, eu fui mandado embora dia 2 de dezembro. Dia 5 de dezembro eu já tinha feito uma entrevista no Santander, para entrar no Santander. Então eu ainda tinha esse espírito de... bancário e tal. Que eu era bom, que sei lá o quê, porque eu tinha carteira, porque eu era um cara comunicativo, tinha know-how.
Beleza, fiz essa entrevista. O gerente falou, eu quero você, você é muito bom, você é um menino sorridente, gostei, tal. Beleza. Falei assim, descansar um pouco, né? Dezembro. Janeiro a gente volta e tal. Tá bom. Aí ficou combinado que em janeiro eu voltaria pro banco. Quando foi em janeiro, falou, não, porque agora no comecinho do ano a gente vai te contratar lá para fevereiro quando eu voltar de férias. Tá bom. Beleza. Fevereiro, tal, pá. Saí de férias. Quando entrou março de 2020 veio a pandemia, cara. Você não tinha sido contratado? Não tinha. Aí Deus falou comigo. Aí foi quando o Caio mudou. Foi até antes do meu filho nascer. Foi quando tudo começou. Porque quando foi em março e falaram assim, eu nunca tinha ouvido essa palavra quarentena. Nunca tinha ouvido. Você tinha feito ela. Você tinha feito ela, porque você estava saindo dia 2 de dezembro, você estava fazendo a quarentena, né? Foi janeiro, fevereiro, março, tá de boa. Sim. Não, tá tudo certo já ali do Santander, quando voltar, voltou a mil. Mas quando foi em março, acredito que foi dia 17 que falaram que ninguém ia sair, aí eu fiquei com medo. Eu liguei pra ela, ela falou assim, Caio, eu nem sei se eu volto. Aí eu falei, caraca, e agora? E aí foi quando eu entendi que o Caio lá de trás, que poderia ter sido muito diferente em relação à educação financeira, a ter uma reserva, não tinha feito. Então, basicamente, eu tinha a rescisão do banco, que foi a minha reserva, basicamente durante um ano, mas eu poderia ter pegado essa reserva e ter feito outras coisas. De repente empreendido, de repente ter quitado o crédito imobiliário, eu poderia, mas eu teria que ter uma base antes. Então, 2020 vem a pandemia, um mês depois, dia 20 de abril, meu filho nasce, e aí realmente é um divisor de águas. E aí é o ponto onde eu começo a cozinhar, que é algo totalmente diferente do que eu fazia no passado. Eu nunca tinha cozinhado. Então, quando eu casei, eu lembro até um episódio que meu pai, eu ia direto lá na casa do meu pai para almoçar. E aí minha mãe já estava cansada, falou, pô, já o cara casou e vem voltar aqui. Meu pai falou assim, Caio, ou você ou sua mulher vão cozinhar. Vocês vão ter que entrar no acordo, mas a sua mãe é sua mãe, ela não tem que ficar fazendo comida para você. Então, assim, eu nunca cozinhei. Eu nunca tive eu nunca fui cozinheiro. Então, ou minha esposa ia fazer, ou eu ia comer na rua, enfim. Então, eu nunca tive essa referência de que eu precisasse cozinhar. Então, não sabia fazer nem ovo. E aí, quando foi em 2020, tudo fechado, meu filho nasceu, eu e minha esposa em casa, a gente não recebeu ninguém porque a gente tinha medo por conta do bebê. Então, os 3 primeiros meses que ninguém viu o bebê, né, até minha família, tal, meus pais, foram os 3 meses que eu aprendi a cozinhar. Aprendi assim, Caio, arroz faz assim, feijão assim, e vendo vídeo no YouTube. Né? Até eu tive o privilégio de essa semana realizar um sonho, porque em 2020, quando eu comecei a cozinhar, eu via muito vídeo no YouTube. E eu acompanhava muito o Netão, lá de Santos, da Bom Bife, né? E eu gravei essa semana com ele. Então, assim, foi um marco assim na minha vida, porque eu acompanhava ele na pandemia, né? Vendo os vídeos dele. E hoje eu tive o privilégio de gravar com ele, né? Então, mas enfim, 2020, cozinhava zero, nada. Então eu pensei, pô, minha mulher fica a noite toda com o bebê, que mãe é mãe, não tem essa. O pai, ele pode ser 100%, e eu defendo muito essa questão de 100% da paternidade. Mas a mãe é 200%, entendeu? Ela sempre vai fazer mais, não tem como. Que a mamãe amamenta, o filho cria aquela identidade, o laço com a mãe. Eu cozinho hoje, e se você falar assim, Luca, quem fez tua comida? Eu vou falar, mamãe, entendeu? Mas sou eu que cozinho. Porque a referência da mãe ela é muito grande, né? Então, nesse período, minha esposa amamentava, tem a questão também da mulher, que a mulher muda o corpo, a mulher é diferente do homem, né? Tem ali os sentimentos, as emoções. Eu falei assim, cara, se eu não tomar uma postura de homem agora, porque 2020 pra trás eu era moleque. Não moleque tipo garoto, vai. Né? Então eu falei, se eu não virar homem agora,
ou minha mulher vai me abandonar, ou vai falar assim, ó, eu cuido do bebê sozinho, não preciso de você. Não trabalhava. Falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa. E foi quando eu comecei a cozinhar. Então comecei a cozinhar, acabei gostando de cozinhar, de fazer receita, comecei a postar. Vídeo bem tímido, sabe? Não tinha muito conteúdo, era só filmar o que eu de fato fazia. Mas aí nesse período que eu fiquei aí a pandemia, o meu dinheiro foi acabando, né? E aí na época eu tive que devolver meu carro como entrega amigável, porque eu estava devendo pro Bradesco. Quando eu assinei o papel e eu falo que Deus falou comigo, cara, eu assinava sempre como credor. E nesse dia eu assinei como devedor. Nunca tinha assinado como devedor. E aí foi quando começou a cair, né? A ficha falou assim, caramba, minha vida tá mudando, né? Talvez eu não tenha dado valor ao trabalho, sempre ter reclamado, talvez eu poderia ter me preparado melhor financeiramente, mas eu nunca tinha tido uma referência. Meu pai nunca foi uma referência de falar assim, filho, você tem que guardar dinheiro, tem que investir. Não, não foi. A ideia sempre foi trabalha, estuda. E aí eu vejo que, por conta disso, não culpa do meu pai, mas eu poderia ter buscado o conhecimento, enfim, né? Mas isso já acaba, se a gente pega as gerações passadas, a gente tem essa questão de não falar de dinheiro abertamente. Filhos, tem que guardar, você tem que ter uma reserva. Daqui 10 anos, quando você for casar, você tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. As pessoas não conversam isso na mesa. As pessoas conversam de estudar. Sim. Mas o estudo em si, ele não traz o prato de comida. É o teu trabalho que vai trazer, né? O estudo ele vai ser uma possibilidade de você ter mais facilidade em competição. Passaporte, né? Isso, é um passaporte. Ele te dá ele te coloca numa vantagem. Sim, ele abre portas, né? Mas o trabalho que vai fazer com que isso de fato aconteça, né? E aí, nessa época, eu devolvi lá meu carro. Falei, caraca, meu, que situação. E aí 2020. O tempo foi... 2020. Aí o tempo foi passando. E nesse período, quando eu saí do banco e eu falava que eu não ficava desempregado, né? Eu sempre tinha um sentimento, porque eu já tive vários amigos meus que foram mandados embora do banco e falavam, tô procurando, tô mandando um currículo. Eu falei, cara, isso daí todo mundo faz, todo mundo que tá procurando emprego tem que fazer isso. Mas eu falei, o que eu posso fazer de mais, sem entregar só o currículo? Eu falava, tem que estudar. Meu pai falava que tem que estudar. E aí nessa época eu comecei a estudar para ser especialista de investimentos. Então no Bradesco eu era gerente de conta, então eu trabalhava no varejo, vendendo produtos bancários, agência bancária, e aí eu comecei estudando para me tornar especialista de investimento. Na época no Brasil tinham 20 mil especialistas de investimento, certificados pela Anbima. A certificação é o CEA. Tá? Cara, estudei. No final de 2020, passei. Falei, caraca, eu passei no CEA. Uma prova muito difícil, uma prova que tem, acho que 60 ou 70 questões. A prova custava na época R$800, só a prova. Passei. Cara, quando eu passei, começou a aparecer mais oportunidade, mesmo ainda em um cenário de pandemia. Mas, só para resumir, trabalhei 3 meses no Modal, na Faria Lima, e aí depois eu fui para o escritório de investimentos do Itaú, que o mais conhecido como hoje Ion, tá? Então, trabalhava em um ambiente, que era um escritório de assessoria de investimento. Então, saí do varejo, onde eu atendia as pessoas para abrir conta, seguro, cartão, para trabalhar só com investimento. Mas eu não queria mais trabalhar no banco. Eu achava que o setor de investimentos seria uma porta diferente. Seria uma outra estrutura, estaria inserido em um outro mercado. Outro contexto. Né? Mas o que mudou foi que eu comecei a trabalhar só com investimentos. Mas eu trabalhava com produtos de investimento. Só mudou o papel, né? E aí, 2021 eu entrei no Itaú. Quando foi lá em 2022 eu já estava cansado, sabe? Falei, a vida toda eu vou fazer isso. A história que meu pai escreveu, eu vou continuar. Banco. Meu pai trabalhou 40 anos no banco. Falei, sabe, não era um negócio que aquecia meu coração. 29. Minha irmã ainda trabalha no banco, 10 anos de banco. Falei, parece que a nossa história é só bancária, né?
E hoje eu tendo uma certificação, hoje eu tendo, tendo mais possibilidade, estudando muito mais, comecei a olhar para essa questão de finanças,